Em nome de Jesus. 1, 2, 3. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus executores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do perizeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Pode se assentar, por favor, no Senhor. Estava meditando a palavra do Senhor, e o Senhor fez lembrar da promessa. A promessa era Canaã, a promessa é uma terra que mana leite e mel. Mas nós só conseguimos alcançar nossas promessas, alcançar os objetivos de Deus na minha e na tua vida, se nós crermos no Senhor, se nós acreditarmos na palavra do Senhor. Porque tudo é feito através da palavra de Deus. Desde o início foi a palavra que conduziu a formação do mundo. Deus lançava a palavra e assim era feito os céus e a terra, o mar, as plantações, os animais. Tudo foi através da palavra. E a palavra do Senhor veio em Êxodo. E se você pegar em Êxodo capítulo 2, eu li esses dias, na abertura de culto, o 23, 24 e 25 fala do clamor e fala do sofrimento daquele povo, a condição que eles estavam vivendo. As condições que nós passamos, irmãos, o Senhor está vendo, o Senhor está observando. Mas o que faz você ser mais que vencedores é crer em Jesus Cristo. Ser mais que vencedor é você crer na promessa do Senhor. Ser mais que vencedor é acreditar na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para mim, para você, e é todos os dias. Por isso que nós temos que ler a palavra do Senhor, pelo menos um versículo, um capítulo, nos alimentar todos os dias de uma palavra, porque essa palavra vai ter efeito na minha e na tua vida. Porque as lutas vão vir, as guerras vão vir. Porque o inimigo da nossa alma, ele não dorme, ele não cochila, ele vem para tragar, ele vem para roubar, ele vem para matar e destruir. E a palavra de Deus vem falando que o Senhor desceu do céu e veio falar com Moisés, e veio falar sobre o povo que estava em cativeiro, sobre o povo que estava sofrendo na mão dos egípcios, um povo que estava sendo escravizado ali no Egito. E simplesmente houve um clamor que subiu. E quando nós clamamos, oramos, intercedemos, sobe a nossa oração. O nosso clamor chega até o nosso Senhor. Tem condição que nós estamos vivendo é porque nós estamos querendo suportar aquilo que está acontecendo. E quando eu e você entendemos que é necessário clamar ao Senhor para aliviar toda a carga e todo o peso, o Senhor vai fazer dessa forma. Quando nós entendermos que até onde meus braços, minhas mãos alcançam, é onde eu posso ir. Ali em diante, quem pode ir é só o Senhor. E o Senhor está aqui nesta noite para dizer para mim e para você, qual é a visão que você tem sobre a minha palavra. Lavacanta, lavassude, canta, lavasté. Qual é a visão que você tem sobre a minha palavra e a minha promessa? Porque aquele povo estava sofrendo, mas Deus levantou Moisés. O Senhor foi de encontro a Moisés para que ele viesse
viesse ser o condutor daquele povo, que ele viesse ser o instrutor, que ele viesse ser o profeta naquela situação sobre o Egito e sobre o deserto, até chegar na terra que mana leite e mel. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Toda batalha, toda guerra, o Senhor sempre tem uma palavra dizendo que tem o melhor para mim e para você. E ali o Senhor vai dizendo no versículo 8 que aquela terra que era, aleluia, que os egípcios estavam ali, não era a terra onde os hebreus tinham que estar. A palavra do Senhor vai dizendo que o Senhor ele vai retirando o povo, mas através da vida de quem? Através da vida de Moisés. O Senhor estava conversando, batendo um papo com Moisés. O Senhor desceu no seu trono e ali na sarça ardente começou a falar com Moisés. E ali ele falando daquilo que ele tinha visto sobre o povo. Rabaia, supecanta, labastube, anda, labastébia. Nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você que o teu clamor, a tua oração tem efeito no mundo espiritual. A tua oração, o teu louvor e a tua adoração sobe em meu favor, diz o Senhor. E o Senhor fala que Ele desce se for necessário. O Senhor fala para mim e para você que Ele desce, mas também Ele faz subir o povo. Ele desce para fazer o povo subir. E o Senhor começou a falar: eu desci para livrar o povo das mãos do egípcio e para fazer o povo subir para uma terra que mana leite e mel. Então o Senhor estava dizendo: eu vou tirar eles desse sofrimento, eu vou mudar a história, Moisés, e você vai ser usado como canal de bênção, você vai ser usado como profeta, você vai ser usado como a minha boca. O que eu te falar, você vai falar, o que eu te disser, você vai falar. E o Senhor foi falando com Moisés, mas o Senhor foi falando também para Moisés, aleluia, que aquela terra tinha dono, mas Deus já prometeu. Antes de chegar até o povo, Deus já lançou a palavra. A palavra era que uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu vai entrar o meu povo. Eu vou te eita. Deus já começou dizendo: ó Moisés, lá tem um povo, mas eu vou tirar e o meu povo vai entrar. Ei, tem situação que você está vivendo e o Senhor está dizendo: eu vou tirar, mas eu vou te levar a subir para uma terra, para uma situação melhor do que você está vivendo. Mas para isso tem que crer na palavra, para isso tem que crer na promessa. Só alcança a vitória quem acredita e quem crê na promessa. E nesta noite tem alguém aqui que acredita na promessa? Então Deus foi falando com Moisés e dizendo que chegou a ele a opressão, os gemidos, a dor. E eu posso dizer que onde tem dor tem choro, e aonde tem choro tem Deus vendo. E a palavra vai dizendo que aqui foi lançado a palavra de promessa para o povo de Deus. Mas recebemos muitas das vezes a promessa. Deus usa tantas pessoas para falar conosco, e muitas das vezes nós não damos muita atenção daquilo que foi falado, daquilo que foi lançado para nossas vidas. Esquecemos muitas das vezes o que Deus já usou a vida de homens e mulheres de idades avançadas ou idade média. Usou profeta, usou um irmão, usou uma irmã, usou uma pessoa na rua. Eu e a pastora chegamos um dia que nós estávamos orando a Deus e perguntando: é aqui, Senhor? Fala conosco. O culto acabou e na
saindo. De repente veio um homem bêbado, embriagado, com as pernas trançando para um lado e para o outro, e de repente ele parou e começou a falar em línguas. E ali já não era mais um homem bêbado. E ele falou: você perguntaste para mim, vocês estavam orando e perguntou se era ou não era. E aquele homem falou assim para mim, para a pastora, ele falou assim: a resposta é. E naquele mesmo momento ele virou e saiu e de repente sumiu. Eu corri atrás dele e não achei mais ele. E nós ficamos ali, tinha um presbítero conosco, ele falou: você conhece aquele homem? Vocês conhecem? Nós falamos: não conhecemos. Nós éramos ministros. E nós falamos: não conhecemos. E onde ele foi? Deus, ele envia a resposta para mim e para você quando nós oramos e acreditamos e confiamos. Ali não era um homem, ali era um anjo, era Deus ali, desceu para dar a resposta. Se Deus quiser, ele desce. Mas você sabe por que o Senhor, ele não desce? Porque ele já está aqui comigo e com você. Ah, pastor, mas como? O Espírito Santo está aí com você. O Espírito Santo está conosco. Eu vou, mas eu rogo ao meu Pai que envie o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo de Deus, a Santa Trindade. Faz parte da Santa Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito Santo de Deus. Então eu e você não estamos sozinhos, Deus é comigo e com você. Deus mandou Moisés falar para aquele povo: ó, se prepara, arruma a bagagem, que eu vou falar com o faraó. Porque o Senhor viu as suas dores. O Senhor observou a sua condição. Põe, por favor, Números 14, versículo 6, por favor. Receber a profecia todo mundo quer. Receber uma palavra de vitória todo mundo quer. Mas a questão não é só receber, a questão é como está a tua visão diante de tudo isso. Põe no 13, tá? Por favor. Não, põe depois eu vou pro 14. Deus falou para mim no 13, vamos pro 13. Números capítulo 13. Tem um versículo aí que eu quero que toda a igreja preste atenção. Qual é a visão? E nós olhamos e caminhamos e recebemos da parte de Deus o que é necessário. Mas o crente não anda pela vista, ele anda pela fé. Pela fé. Quem tem fé aqui no nome de Deus? Versículo 30, por favor. Por favor. Versículo 29. A visão faz toda a diferença. A crença em Deus faz que a palavra, a profecia do Senhor venha se realizar na minha e na tua vida. Capítulo 13, versículo 29. Nós lemos lá em Êxodo. Capítulo 3, lá em Êxodo, foi falando da promessa e da palavra. Eu vou ler aqui na minha versão, na minha Bíblia. Em Números capítulo 13, versículo 29.
Os amalequitas habitavam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitavam na montanha os cananeus, habitavam junto do mar e pela margem do Jordão. Passa mais um, por favor. Nós lemos lá no versículo no Êxodo. Aleluia. No versículo 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Havia 12 tribos, e de cada tribo o Senhor mandou Moisés levantar um espia. Então se levantou 12 espias, para que eles pudessem ir espiar a terra que manava leite e mel. Então foram 12. Dos 12, voltaram 10 de mãos vazias e com notícia, dizendo que a terra era boa, a terra era bom, era boa, manava leite e mel, mas tinha gigante, mas tinha que batalhar, e ali estava cheio de gigante, como se fosse uma multidão de gafanhotos. Então ali aquela terra nós não vamos conseguir herdar. A diferença da visão é o que faz vencer. Sempre vai ter alguns andando do teu lado dizendo: você não vai conseguir. Mas qual é a sua visão perante a Cristo? Qual é a sua visão perante a promessa? Qual é a tua visão perante o que Deus determinou, a palavra? Então veio Caleb e Josué carregando numa vara um cacho de uva. Não se dava para carregar sozinho. Eles foram espiar, eles foram ver, mas não voltaram de mão vazia. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Se você chegou até a terra, e você, onde eu prometi, e você não vai tomar posse de nada, aqueles dois homens pegaram e tomaram posse da palavra, tomaram posse daquilo que Deus prometeu, e para mostrar para o povo que ali era uma terra que mandava leite e mel, que se produzia os melhores cachos de uva, que se produzia os melhores frutos, é uma terra que ia dar bons frutos. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ele muda a tua história para uma terra que dá bons frutos. Nós voltamos aqui, restituir é tirar aquele momento ruim que você está vivendo de escassez e colocar você num patamar onde manda leite e mel. Então 10 já estava falando, a palavra do Senhor vai dizendo que eles começou a falar o relatório, divulgar o relatório, 32, por favor. Começou a falar do que tinha acontecido. Infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos espiá-la é uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vivemos nela são homens de grande estatura. 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pode agora pôr o 14 lá para mim, por favor. Capítulo 15. Então, aqueles homens começaram a divulgar a notícia que não tinha jeito, não dava para conquistar, não dava para alcançar a promessa. De repente você tem um sonho, tem uma visão, Deus fala: vai que eu sou contigo.
E vai ter alguns que vai olhar para a mesma direção que você está olhando e vai falar assim: ixi, ali você não vai conseguir passar. Você não vai conseguir atravessar do outro lado. Ah, isso é impossível para você. Quando você ora, quando você põe na mão do Senhor, e você colocar com sabedoria, você vai ser exaltado nessa terra. Depois que eles falaram tudo isso, o povo se irou. E o povo, no versículo 4, diziam os outros: constituamos um líder e voltamos ao... Olha só. O mar se abriu, Deus viu maná, Deus viu carne, pão, água, sombra, coluna de fogo, fez o povo passar. Experiências com Deus. Quantas experiências nós temos com Deus? Cutuca o seu irmão e fala assim: a luta vem para mostrar quem é vencedor. Só pode ser vencedor de alguma coisa se é uma disputa. Não tem como eu levantar minha mão se eu sou vencedor e perguntar do quê? Ah, sou vencedor. Vai vencer o quê? Ah, não sei, sou vencedor. Não. Só conseguimos ser mais que vencedores é passar por toda circunstância, toda luta, todo levante e não querer voltar para trás. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Mas para isso temos que crer e confiar no Senhor. Então, depois de tudo isso, que aqueles homens, 10 homens de 12, vieram numa conversa dizendo: olha, tem gigante lá, é como se fosse gafanhoto, nossa, eles vão acabar conosco, nós não vamos conseguir vencer. O homem não vence. Com todo o seu irmão fala: quem está contigo vence. O Senhor já vai mostrando para o povo dele que gigante só tem altura, mas não tem poder. Vou falar mais uma vez: gigante só tem altura, mas não tem poder. Davi era pequeno de estatura e havia um gigante, e aquele gigante tinha uma família de gigantes, e os irmãos que eram gigantes, 5 pedras, porque tinha 5 gigantes. Só que Davi derrubou um e os outros já morreu. Havia Golias e mais 4 irmãos deles que eram gigantes. Davi pegou 5 pedras. O crente derruba um e, se precisar, ele tem mais pedra. É a mesma coisa do azeite das noivas, né? As prudentes e os imprudentes. Quem tem azeite, quem não tem azeite. Quem guarda, quem busca, tem. Então, aquela situação toda que estava acontecendo, aí se levantar, vamos fazer o seguinte: vamos levantar um capitão para comandar eles a voltar para o Egito. Quando o seu irmão falar: para trás só tem passado. Você sabe por que só tem passado? Porque você já passou. Passou. Sabe quando você pega uma estrada? Quando você fala assim: puxa vida, ficou para trás. O que vem na frente? De repente você passa você está numa estrada, você vê uma cidadinha que não é muito legal. Aí ficou para trás. Aí depois lá na frente você vê uma cidade melhor. Na frente outra melhor. A caminhada faz eu e você deixar o que é ruim para trás e começar a alcançar o que é bom que está na frente. E aí Josué
Não sei se Paulo. Filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Passa mais um. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Vai ter rodinha, vai ter grupinhos que vai dizer assim: ah, não gostei, outro não gostei. Você vai ter um homem espiritual e fala assim: opa, é boa, é boa. Vou mandar um currículo em tal lugar. Aí você fala: a vai ter não, isso entra só quem tem cartucho, isso entra quem tem o QI, só quem indica. Só entra ali se for peixe. Levanta sua mão direita em nome de Jesus. Nós somos peixe. Jesus pescou em você. Ele lançou o anzol, ele lançou a rede. E aquele que pescou em você, ele tem o controle de tudo. Se ele fala para a porta abrir, vai abrir. Se ele fala para a porta fechar, vai fechar. Começa a glorificar, receba nesta noite em nome de Jesus. Nada é impossível para Deus. Por isso que nós estamos aqui, porque o que era impossível, Deus foi lá e pegou pela mão e trouxe para a casa dele, que é eu e você. Então nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: olha para a palavra, medita na minha palavra de dia e de noite, porque vai se cumprir se você crer em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Então havia 10 dizendo: olha, fazendo um multim. Quando tem mais de 4 já é multim, já é quadrilha, já tem uma multim. Então já estava ali, já ó, vamos voltar, vamos levantar o capitão e todo mundo de novo de volta. A palavra vai dizendo que Josué e Caleb rasgou as suas vestes perante todo o povo e disse: olha, aquela terra é boa, muito boa, e se Deus prometeu, é nossa. Mas para isso, ele fala no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nós porá nesta terra, e Noá dará terra que mana leite. Eu vou ler na minha versão um pouquinho aqui, vamos ver. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e dará para nós, e é uma terra em que mana leite e mel. Josué estava debaixo da palavra lá em Êxodo. A visão dele é: se Deus prometeu, vai se cumprir. Mas para isso tem que crer, tem que como se agrada ao Senhor, confiando nele, tendo temor a ele, acreditando nele. No versículo 9, eu vou finalizar em nome de Jesus. Então somente não sejais o que o Senhor não fala, larga a mão de ser rebelde, senão você não vai alcançar. O compromisso não é com o homem, o compromisso não é com o pastor, não é com os obreiros, o compromisso é com Deus. E quando você tem compromisso com as coisas de Deus, Deus vai te levar a uma terra boa. Então somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não cutuca o seu irmão, fala: tira do seu dicionário o será. Crente não usa na fala será, irmãos. Recebe a profecia? Será? Perdeu. O crente vitorioso fala: recebo. Tira o será e põe o recebo. Porque quando você muda, no mundo isso não muda. Quando você muda,
no mundo espiritual, eita Deus, quando você muda, no mundo espiritual muda. Recebeu a profecia, já saiu, será que vai acontecer? Já perdeu. Recebeu a profecia, receba em nome de Jesus. Se prepara para cantar o hino da vitória. Não tem mais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não de novo. Sabe por que Deus se repete? Porque o povo é teimoso, porque o povo ainda vacila, e nós somos vacilantes. Se eu e você, a igreja, não tiver esperto, perde a bênção, porque vai vir situações para fazer você parar, querer voltar. E quando a carne fala, eu quero parar, quero voltar, você começa já a falar, opa, lembra que eu fazia isso? Era tão bom. Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Porque a carne começa a falar já, o espírito já não tem mais controle. Então aqueles homens chegou atribulado, olhando para o gigante, porque achou que ia chegar na terra. Eita Deus, vou falar. Quando você vai comprar um imóvel, quando você vai comprar um terreno, ele é demarcado, amém? Então ele achou que ia chegar, Deus falou, então vai ter lá cada um sua estaca, vai dizendo, aqui é do tribo tal, aqui é do tribo tal, tribo tal. Mas ele se esquece que no mundo espiritual e no reino do céu é conquistado na batalha, é na guerra. Mas se Deus falou que ia dar, então significa assim, olha, você vai que eu estou indo na frente. Ele está dizendo que eu estou indo atrás, ele está indo à frente. Essa semana eu não sei, mas Deus está à frente. Essa semana eu ralar, cantarava certo. Eu não sei, mas Deus está na frente. Então se prepara, não esqueça desta palavra. Deus está na frente. Deus está na frente. Ah, pastor, você não fala será não. Fala, recebo.